terceiro período. E nós homologamos na convenção a minha candidatura ao governo do Estado, tendo como vice o Samek, que foi o grande diretor do país. Nós deixamos para negociações posteriores, acordos posteriores, o Senado. Nós ainda estamos tentando uma ampliação da nossa filiação, com a participação do PDT, do PSB, estamos fazendo um esforço para viabilizar uma amplitude maior desse movimento de recuperação do Estado do Paraná. Qual a expectativa para a campanha a partir de agora? Eu tenho algumas pesquisas qualitativas. E a pesquisa qualitativa nos mostra a exaustão, de uma forma quase absoluta, que nós não temos governo no Paraná. Ninguém reconhece uma obra do governo, uma atitude, um programa do governo. De minha parte, eu fui governador há quase 12 anos. O pessoal mais velho fecha conosco. O pessoal mais novo tinha 8 anos quando eu saí do governo. Mas nós tivemos até agora uma dificuldade enorme de comunicação, em função da própria legislação e dos 161 milhões de reais que o governo colocou para a despesa de publicidade. Meus netos aqui atrás me cutucando. Então, essa dificuldade será superada agora com a abertura do horário de debate. Então, meu sonho é conversar com o Ratinho sobre a ausência de governo do Paraná. Eu não me considero candidato contra o Rato. Eu, com a experiência de ex-governador, de político experimentado, de ex-presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlasul, do Parlatinos, acho que eu posso consertar o Estado do Paraná. Eu, assumindo, vou imediatamente mandar fazer uma auditoria, por exemplo, sobre esses 500 milhões de reais que estão sendo gastos no engordamento de Matinhos. Por quê? Porque no fim do meu governo, quando eu me desincompatibilizei para ser candidato ao Senado, o Forte Neto, que era meu secretário do Litoral, na minha opinião, o melhor urbanista e arquiteto do Brasil, tem orçado em 50 milhões. Ah, mas diriam, mas foi algum tempo atrás. Mas Camboriú fez agora a mesma coisa por 70 milhões. E é outra coisa que eu estranho. Você faz o engordamento de uma praia com uma draga em alto mar que puxa areia e engorda a praia para o lazer das pessoas. Por que 7 empresas? Por que 7 empresas para fazer rigorosamente a mesma coisa? Então, isso a mim parece uma tradicional jogada de rachar obras com a desnecessidade de mais empresas para repartir os recursos. É verdade isso ou não? Tomando posse, nós vamos resolver isso rapidamente. A outra coisa que me impressiona é a contratação de agentes penitenciários através de uma empresa. Eu fiquei escandalizado. A empresa que ganhou a licitação vai ganhar por agente, por mês, 22 mil reais. Mas vai pagar para o agente 2.100 reais, mais um auxílio alimentação. Como é privada, nós temos o 13º, nós temos o FGTS e temos até um fundo para alguma questão judicial. Mas seria no máximo 5. A empresa vai ganhar 22. Eu fico me perguntando o que faz o Ministério Público do Paraná que não aprofunda uma investigação desse processo. O outro aspecto são os preços absurdos da água e da energia elétrica. O governo do Rato declara publicamente, vocês fizeram entrevista, eu vi nas televisões que estão aqui, que a Copel é uma empresa do mercado e dos acionistas. Está cobrando tarifas rigorosamente absurdas. Mais do que isso, desde lá atrás, em governos anteriores ao meu, num momento de dificuldade, o Estado do Paraná tomou emprestado um dinheiro da Copel. E de repente o Rato paga o dinheiro da Copel, que o Estado devia à Copel, mas não para fazer uma obra, ele distribui esse dinheiro dos acionistas. Eles vão da base legal de 25%, que é obrigatória para os sócios privados, ele vai a 55%, 60%. Isso tem que ser investigado. Comuniquei ao Ministério Público, mas parece que não existe Ministério Público no Paraná. Nós temos que resolver isso. Quero restabelecer a dignidade da educação, levar a alegria de volta às salas de aula. Programa como o PDE,
de formação continuada para todos os agentes escolares, desde a cantineira até os professores. E os professores têm que começar agora de baixo, desde que eles entram. Nós trabalhamos mais nos professores mais altos. Nós temos que fazer um curso de formação efetiva. E eu quero um acordo com o magistério para o melhor ensino do Brasil, o melhor salário do país. Nós já fizemos isso uma vez, vamos fazer outra vez. Eu quero acabar com o pedágio. O Rato está colocando mais 15 praças. O Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União já mostraram que foi o maior escândalo de corrupção do Brasil. Os deputados, Tadeu Venere, meu filho, Requeu Filho, Arilson, verificaram que de obras que deveriam ser construídas conforme o contrato em determinados períodos, duplicação e viadutos que não foram construídas, se concedeu um aumento tarifário. E que isto, fora do escândalo que eu levantava desde o começo, que era o absurdo da tarifa original, deu um prejuízo aos consumidores, aos usuários, de 10 bilhões de reais. Nós temos que fazer esse pessoal devolver esse dinheiro. Mas parece que não há nenhuma medida para isso. Não tem ninguém do DR preso, nem processado, nem da agência reguladora. Nós temos que restabelecer a moralidade. A moralidade é fundamental nesse processo. Eu vou acabar com esse sigilo de isenção fiscal para empresas multinacionais com sigilo fiscal. 17 bilhões de reais. Não tem cabimento. Para o ano que vem parece que baixaram 1 bilhão, é para 16 bilhões de reais. Então nós temos que abrir esse processo e ter sempre em vista que a correção do salário de todos os funcionários públicos, não estou falando da saúde, dos professores e da polícia, do conjunto, custaria hoje mais ou menos 4 bilhões e meio. Mas há 17 bilhões de reais sob sigilo fiscal, com isenção fiscal que ninguém sabe por quê nem para quê. É claro que quem conhece a política brasileira, o processo de corrupção que andou avançando no Brasil, sabe que a suspeita básica é que tem alguma coisa por trás disso. Tem caroço nesse mundo. Nós vamos abrir esse jogo todo. Nós vamos restabelecer a empatia, a identidade do governo com a população. Nós temos hoje um governo que vende a Copel Telecom, que se prepara para vender a Copel e a Sanepar. Publicamente, os diretores dizem isso. E nós não podemos admitir que isso seja assim, mas que faz grandes negócios. Eu sei, por exemplo, que o Ratão, que é um baita comunicador social, gosto muito dele como comunicador social, quer comprar o SBT. Mas isso é a vitória do governo do Paraná? O que nós ganhamos com isso? Do Rato ser dono do SBT, do Silvio Santos ou não? Então, os grandes negócios são feitos desta forma. E nós temos que acabar com isso. Precisamos de um governo com amor, com solidariedade com o povo e com uma equipe experimentada, uma equipe capaz de gestionar o Estado. Nós temos isso. Eu saí do governo, quando fui governador lá atrás, com uma aprovação de mais de 80%. Não vou usar isso como estímulo de campanha eleitoral, mas eu tenho uma equipe capaz de consertar os erros do Paraná. Eu, pessoalmente, acho que a eleição do Rato foi um equívoco. Ele não estava preparado para ser governador. Ele está ligado aos grandes negócios, vender Copel, vender Sanepar, na mesma linha, por exemplo, do Bolsonaro, que disse que ele venderia, se fosse presidente da República, a Petrobras como um padeiro, um feirante que vende o pastel. Pastel melhor, um pouco mais caro, um pastel pior, um pouco mais barato. Nós estamos comprometendo o futuro do Brasil. Eu não encaro essa eleição como um projeto eleitoral meu. É um projeto de vida. Salvar o país desse fim do projeto nacional e colocar o processo civilizatório em marcha novamente. E para isso é indispensável ter parceiros no governo federal. O meu parceiro é o Lula. A minha campanha agora tem essa marca. Quem é Requeno é Lula, quem é Lula é Requeno. Muito bem, governador. O PSDB recuou da candidatura ao governo. A federação de vocês quer atrair o PDT e o PSOL. Essa eleição vai ser o segundo turno já, agora
Eu acho que essa eleição tem um turno só. Mas hoje parece que o Álvaro Dias é candidato ao governador. Ele já foi candidato contra mim lá atrás. Eu ganhei com alguma facilidade a eleição. Mas vamos ver se isso é verdade ou não. Eu vi pela internet, agora não sei se a notícia é verdadeira. Foi para o senhor aparar as arestas, inclusive? O senhor encontrou resistência dentro do PT? Nenhuma. A convenção, inclusive, serviu também para isso, para delinear linhas aí das Nenhuma resistência, até porque vocês parecem que esqueceram, mas o PT e o PSDB, lembra? Chamavam os tucanos do bico vermelho, participaram dos meus governos extraordinariamente bem sucedidos. Do PT eu tinha quem? O Enio Verne, o Padre Roque, o Bianchini, excepcionais secretários de Estado. E do PSDB, muitos outros. Como foi a escolha pelo Samec como vice? A escolha pelo Samec foi uma avaliação de competência. Samec foi deputado federal, Samec foi meu secretário na prefeitura de Curitiba quando eu fui prefeito. É um parceiro, tem uma capacidade de aglutinação fenomenal. O Samec é um agente do agronegócio, ele é fazendeiro, mas ele tem a visão que eu tenho, que nós temos que produzir no Paraná a diversidade alimentar das pequenas propriedades diversificadas com o apoio do Estado. Eu tenho que dar um exemplo para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. A minha intenção é transformar o Paraná no maior produtor de alimentos, da segurança alimentar do planeta Terra. E eu já tenho experiência disso. Eu tenho o trator solidário, eu tenho o panela cheia, eu tenho o fundo de aval, eu tenho a irrigação noturna, mas nós vamos multiplicar isso por 15. Mais do que financiamento, eu quero fomento desse pessoal todo produzindo comida. Porque nós hoje temos um agronegócio fantástico, mas está faltando arroz e feijão. Estamos comprando arroz e feijão da China. Isso não tem sentido algum. Na Europa, a Inglaterra e a França fazem um acordo com o agronegócio para estabelecer a produção da diversidade que alimenta o povo. Nós temos que conversar com o agronegócio sobre isso, mas fundamentalmente dar uma expectativa para a juventude, que não tem expectativa alguma. Nós vimos isso nas qualitativas. Nós precisamos oferecer a oportunidade de que alguém que trabalha a terra, porque é filho de proprietários de terra há muitos anos, veja a possibilidade de que com a mão forte do Estado, apertada na sua, se transforme num grande produtor. Eu não falo nem na agricultura familiar rural, que ela é bacana, mas me parece, de certa forma, que tem um sentido de agricultura de subsistência. Eu quero ver esse pessoal avançando. Nos nossos governos, nós fomos os avançadores da tecnologia. Acabou a tecnologia no Paraná, a Celepar não existe mais. É só acordo, negócios com grandes grupos de poder econômico monumental. Vou dar um dado para vocês. No meu governo, em média, nós abrimos no Paraná, com o apoio do Estado, as reduções de impostos e tudo mais, eletricidade barata para quem se instalava no interior, acordos com grandes empresas, tudo aberto no computador, nenhum sigilo. Cerca de 32 a 35 mil empresas por ano. O Rato reduziu isso para 4.900. Grande negócio. Trouxemos uma grande empresa, a Ambev está no Paraná. Já deixou de pagar 4 bilhões de imposto. É automatizada, diminuiu o número de empregados, nos transformando num paraíso fiscal. Eu acho que a gente pode atrair uma empresa internacional que tenha tecnologia desconhecida no Estado, que nos gere empregos, que levante o nível tecnológico. Mas ela tem que ter um compromisso com o Paraná. Ela tem que ir para um lugar no interior onde falta emprego, ela tem que garantir empregos e salários. Nós temos no Paraná o salário mais alto do Brasil, mínimo. Fomos nós que fizemos. Eles deram uma manipulada, eu acho que está uns R$100 e poucos abaixo do que realmente deveria ser, no cálculo que nós fizemos aqui com a nossa assessoria. Nós temos que manter o salário alto, mas nós temos que trocar imposto por emprego. O momento é de desespero das pessoas. As pessoas chegam no fim do mês, têm dificuldade de decidir se pagam a conta de água e de energia elétrica ou se põe comida na mesa. Nós estamos sendo literalmente roubados. Eu disse isso, o Rato me processou.
Mas daí apareceu o presidente da Copel fazendo entrevista e dizendo que o roubo era a determinação da empresa, e ele já fugiu da audiência marcada pelo advogado dele 2 ou 3 vezes. Está fugindo. E eu vou mostrar que é um roubo. Eu não disse que ele é o ladrão. Eu disse que o sistema é um roubo contra a economia popular e as pessoas. Nós vamos mudar esse jogo. Seriedade e abertura absoluta, transparência absoluta e luta contra a corrupção. Eu sou do PT, com orgulho danado. Tenho gente de primeira linha comigo. Só se olharem a mesa aqui, o PT e a nossa coligação. Mas não veio me pedir para dizer que o Palocci é sério. Ladrão de dinheiro público é na cadeia. Agora, o Lula foi vítima de um jogo para entregar a Petrobras, para entregar a água do Brasil, para acabar com o processo de civilização e nos transformar numa colônia desindustrializada. Nós temos a possibilidade hoje de ter um projeto nacional de desenvolvimento nesta brecha da globalização aberta com o conflito Estados Unidos e Rússia, onde a Ucrânia é bucha de canhão. Nós podemos ter um projeto brasileiro e o Paraná tem que entrar nesse processo. Agora, por que eu insisto na minha parceria com o Lula? Porque o Paraná tem limitações de governo. O Paraná não administra suas finanças de forma absoluta. O Paraná não consegue emitir moeda, por exemplo. E o Lula, como presidente da República, pode fazer o que está fazendo os Estados Unidos e a China, emitindo para a retomada do desenvolvimento. O Biden está jogando $1 trilhão na geração de empregos e no avanço da tecnologia que atrasou nos Estados Unidos. Nós temos que ter um projeto nacional. E daí vamos conviver e conversar com todos os países do mundo. O senhor já deixou claro que vai fazer essa colagem Penha Lula e Requião. Na verdade, pelo Penha, o senhor também vai fazer a colagem Penha Ratinho e Bolsonaro? Eu acho que o rato é o Bolsonaro. É o Bolsonaro mais escondido, né? O Ratinho na Assembleia Legislativa, quando tinha uma votação polêmica, ele fugia do plenário. Ele não votava nem sim nem não. Ele prometeu acordo com o funcionalismo. E eu fui duro com o funcionalismo. Está aqui a Marley do meu lado. Eu não dei moleza, não. O funcionalismo tem um compromisso com a população do Paraná. Mas o Estado tem que respeitar a dignidade do funcionalismo, dar condições de trabalho, de evolução, para que o povo seja atendido melhor. O pessoal diz, você é um verdadeiro amigo dos professores. Eu sou amigo dos professores que melhoraram a qualidade do ensino para as nossas crianças do Estado. A finalidade do ensino público é oferecer qualidade para os nossos filhos e netos. Nós criamos no ensino público a televisão Paulo Freire, televisões em todas as salas de aula. Agora eu não sei como vai ser isso. Venderam a Copel Telecom, mas já contrataram a Copel Telecom de quem comprou por 180 milhões e parece que já renovaram mais 180. Isso é caso de polícia no meu entendimento. O mundo inteiro anseia por uma televisão gratuita nas praças, como nós fizemos na agricultura, nas escolas, para o povo se informar e ter acesso ao conhecimento do mundo. Venderam por quê? Altamente lucrativa para o Paraná. Então, estas coisas têm que ser corrigidas. Nós temos que corrigir esses erros. E esses erros ou derivam de uma profunda má-fé, de uma ligação com os grandes capitais financiadores de campanha, ou de uma ignorância córnea. Não sei o que é quem tem que resolver isso, é a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Mas nós vamos abrir essa caixa preta e vamos colocar o Paraná na mão do Estado de novo. Daí vocês me dizem, mas as pesquisas, eu sempre disputei assim. A última eleição que eu tive, eu tinha 2,5%, o meu opositor tinha 84%. Quem assumiu o governo fui eu. Então, pesquisas não me incomodam, eu fiz as qualitativas. E não devia dizer para os companheiros aqui para não tirar o entusiasmo deles na guerra e na luta, a qualitativa mostra que nós ganhamos essa eleição com facilidade, porque não existe governo no Paraná. O nome do Hermas Brandão tinha sido colocado. Por que houve essa... O Hermas Brandão vai ser um dos coordenadores da minha campanha. Ele é um grande empresário privado hoje, tem um resort magnífico, e ele não será o vice, seria um grande vice, na minha opinião, problemas particulares dele, mas vai ser um dos coordenadores. Vocês veem com uma campanha ampla. Quem mais me estimulou para entrar nesse processo foi o velho amigo Hermas Brandão.
Candidato, a última eleição que o senhor disputou no Senado, o senhor perdeu. O que faz o senhor acreditar que agora o senhor pode virar esse jogo disputando o governo? Eu perdi, mas vou dar duas informações bacanas para você. O Ibope me ligou uma semana antes e disse que eu seria o senador mais votado do Brasil em relação à possibilidade de votos do Estado. 3 dias depois, o Datafolha me ligou e disse a mesma coisa. Agora, eu soube, depois, que teve um candidato ao Senado que comprou 10 mil chips de telefone para dizer que eu agredi a minha mulher, que eu tinha boletim de ocorrência na delegacia, e para dizer que eu era aposentado com 450 mil reais por mês. Coisa maravilhosa seria para mim. Eu realmente estou aposentado pelo INSS, única e exclusivamente pelo INSS. E eu ganho hoje por mês R$ 3.372. Não sei se você conhece a minha casa. Eu fui governador 3 vezes. Eu comprei a minha casa do BNH há 44 anos e eu moro lá. Eu sempre achei que a gente tinha que utilizar esse período curto de vida que nós temos na Terra de uma forma produtiva, melhorando a vida das pessoas. Eu descendo de uma família que fez política desde o início do século passado. O meu trisavô foi o chefe militar e o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil. O meu pai e meu avô foram militantes. Eu fui criado nesse entendimento de que a nossa vida tem que servir para melhorar a vida dos outros. Meu pai era médico. Segunda, terça e quarta-feira ele trabalhava com o consultório aberto sem cobrar, atendendo a periferia da cidade. Eu fui criado dessa forma e me preparei para isso. Estudei economia, administração pública. Quando eu resolvi ser prefeito de Curitiba, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, num curso de planejamento urbano. Os reitores das universidades do Paraná entraram, pessoas ilustres. Eu passei em primeiro lugar. Eu era o mais inteligente e não fui o mais esforçado. Terminei em primeiro lugar. Depois eu visitei todas as cidades exemplarmente administradas no mundo. Bologna e Ferrara, na Itália, as New Towns, as novas cidades da Inglaterra, cidade Sólia, na Espanha, a primeira cidade linear do mundo, algumas cidades espetacularmente planejadas na Rússia, e depois eu me candidatei a prefeito. Eu estou dizendo a vocês que nós não podemos mais essa brincadeira do novo. O novo é um moleque. O moleque quer ficar rico. Eu não sou político. Eu não sou político, mas não entendo de economia, de administração pública, não entendo de nada. Eu sempre me preocupei com as questões fundamentais dos setores. Por exemplo, vocês são do rádio e da televisão. Alguns de vocês devem saber que o preço da energia que vocês gastam, sem que o Estado cobre um compromisso a respeito disso, foi baixado por mim num acordo com as associações, para que as rádios do Paraná pudessem funcionar, manter empregados e continuar discutindo política em liberdade, desse contraditório de opiniões. Eu fiz isso, até hoje é assim. Eu trabalho pro geral, não trabalho pro miúdo. E acho que o governo hoje é isso aí. O deputado ganha um carro, uma ambulância, um carro forte, entrega no município, mas daí concorda com o aumento roubado da tarifa da energia elétrica, que dava para comprar 50 mil carros para o município, para o Estado. O rato adquiriu os partidos políticos. Eu não saí do PMDB. O PMDB saiu de mim. Fui eu que redigi a Carta de Princípios da Fundação Nacional do PMDB. Eu dizia, o PMDB é o partido das classes populares, desligados das decisões do grande capital. É o partido das mulheres, é o partido do povo, é o partido dos trabalhadores, que é exatamente hoje o discurso do Papa Francisco. É o meu líder nessa jornada política. O cenário nacional, qual é a importância da candidatura? O Bolsonaro ganhou muito fácil aqui em 2018. O Bolsonaro, companheiro, você sabe disso, está me perguntando de brincadeira. O Bolsonaro iludiu a população brasileira. Todo mundo achava, com aquela acusação de que todo político era ladrão, patrocinada pela Rede Globo, fundamentalmente, nacional e outras televisões, induziu a população a achar que era uma bagunça completa, tinha roubo mesmo. Mas isso foi potencializado, o apoio ao Sérgio, para vender, entregar a Petrobras, a Eletrobras, acabar com o processo de desenvolvimento industrial do Brasil e nos transformar numa colônia de subemprego e população sendo escravizada. O Bolsonaro decepcionou todo mundo. As
pesquisas que eu faço hoje mostram que o pessoal está arrependido de ter votado no Bolsonaro. Às vezes quieto, eles não dizem nada, não dão opinião. O Bolsonaro não é o presidente da República. O Bolsonaro é o animador do picadeiro do circo que se transformou o Brasil. O presidente da República é o capital financeiro, o Banco Central independente. Como é que é possível isso? É o Guedes, que é o operador, nem economista é. É o operador do capital financeiro. E o Bolsonaro está totalmente desmoralizado. Agora, o que é que eles tentavam fazer com a pressão? Tentavam fazer o Lula se transformar na terceira via. Oh, o fascismo está aí, compromissos, de repente o Lula não poderia fazer mais nada. Estão errados. O Lula aprendeu muito no período em que ficou vitimizado por isso tudo. O Lula leu muito. O Lula é um líder hoje anti-imperialista do Brasil. Ele não é um radical, nunca foi, mas ele sabe que o Brasil estava nos programas da globalização para ser uma grande colônia a serviço do capital estrangeiro, perdendo o petróleo, perdendo a água, perdendo a energia de uma forma absoluta. O Lula vai fazer tudo para devolver isso ao país. Eu tenho certeza que vai fazer, que vai ter o apoio do conjunto da população brasileira, inclusive dos bolsonaristas arrependidos, que não são um gado, mas foram iludidos, equivocados e estão arrependidos. Deixa eu fazer uma pergunta. O meu filho está dizendo aqui, olha, a Rede Massa não apareceu aqui. A Rede Massa é do pai do governador. Num país sério, ela não podia passar R$1 de dinheiro público do Estado. O governador não poderia passar para ela. Mas isso são coisas que eu vou acabar. Aliás, a Rede Massa vai ter a condição de ter uma certa remuneração quando for governador. Porque o Ratão não é meu pai. Mas vou contar uma coisa para vocês. O Ratão nunca foi meu inimigo, pessoal. Ele sempre negociou o apoio dele para o outro lado. Mas quando era governador, ele vivia, aparecia lá no Cambiri, conversando. E eu tenho um Jeep 51 que eu ganhei do Ratão. Eu fui a Jandaia do Sul e vi um Jeep velho, meio apodrecido, do lado de um rio. E de noite, conversando, eu perguntei, eu vi aquele Jeep lá, de quem é aquele troço? E descubro de que eu quero comprar e mandar arrumar aquilo. Ele estava no jantar e disse, é meu, eu te dou. Não valia nada. Daí ele fez uma venda simulada para mim por R$1.000 e praticamente me deu o Jeep por R$1.000. Eu mandei arrumar e tenho até hoje, está uma beleza. Então eu não tenho inimizade pessoal. Eu tenho uma discordância com o que eles fazem da vida e que transformam a política no meio de ganhar dinheiro, de negociar com grandes grupos. Quando eu fui governador, queriam que eu pagasse um precatório da Central do Paraná da Serra Verde. Eu avisei o judiciário que eu não pagaria, que tinham que me tirar do governo do Estado, que eu ia fazer um escândalo com aquilo. Nunca mais falaram disso. Eu soube que agora o Rato pagou R$1 milhão. Por quê? Para quem? Através de quem? Quem foi intermediário disso? O Herman Brandão me contou outro dia quem é que tinha operado essa negociação. Mas ele me pediu sigilo, não queria se comprometer em ser processado. Descubram vocês no jornalismo investigativo.